Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus 5,13. Aqui diz que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. Discípulos são os que seguem, seguidores, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. Pai celestial, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, agradecemos a leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor abençoe e possa partir o pão nessa noite de acordo com a necessidade de cada um. Nós esperamos em ti, estamos em expectativa, Pai, e queremos ouvir a tua voz nessa noite. Para isso eu me rendo em tuas mãos e peço que o Senhor tome o controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quando alguém diz, professa, como diz o apóstolo Paulo, alguém que professa, que serve a Deus, diz que serve a Deus, diz que crê na palavra de Deus, diz que ama o Senhor Jesus Cristo, e diz, eu sou crente, eu sou uma crente, eu sou uma cristã, eu sou um cristão, e no mundo, nos dias modernos, eu sou evangélico, mas nesse momento Deus responsabiliza a pessoa pela sua palavra, porque ela está dizendo, professando algo, e então, a partir dali, ela passa a fazer uma representação. Uma representação. E na nossa leitura, nós vemos aqui Jesus dizendo aos discípulos, aqueles que comiam com Jesus, dormiam por perto dele, tomavam café, almoçavam, jantavam, estavam com ele. Olhando para ele, ele disse, vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido e já não se pode salgar com ele, para que serve esse sal? Para ser jogado de lado e ser pisado e não tem mais utilidade. Vós sois a luz do mundo. E o irmão Brana vem e diz, mas se a nossa luz brilha somente como brilha as luzes por aí, onde está a nossa luz que devia resplandecer acima das demais luzes que há por aí? Então, Jesus espera de mim e de você, de cada um de nós, que possamos ser realmente uma diferença, que possamos realmente fazer uma boa representação da sua palavra, amém? Então, nós vemos a Bíblia nos dizendo, aqui em 2 Coríntios 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. O que um embaixador faz lá num país estrangeiro? Ele está representando, há uma representação. Quando eu estive ali na Bolívia, no Peru, na Colômbia, principalmente na Colômbia, na cidade de Letícia, divisa com Tabatinga, como eu me alegrei em ver em algum lugar a nossa bandeira, ou pelo menos uma camisa da seleção brasileira, aquela cor me representa.
Então há uma representação, e se eu e você somos embaixadores de Cristo, devemos fazer uma representação dele também. Conta-se que um dia Alexandre o Grande, ele mesmo fazendo uma vistoria no seu exército e olhando a farda de cada um. Ele olhava para um, seguia, olhava o outro em fila e foi olhando. Em cada fila, cada pelotão ele olhava. De repente ele chega em um soldado que não estava devidamente fardado como os demais. Havia alguma coisa ali, uma vestimenta meio estranha nele. Ele parou em frente e disse: soldado, qual o seu nome? Ele tremeu e disse: Alexandre, senhor. Soldado, qual o teu nome? Senhor, é Alexandre. Muda o nome ou muda essa vestimenta? Era a ordem de Alexandre o Grande. Ou muda essa vestimenta, te põe da maneira estabelecida desse exército, ou então muda esse nome, porque tinha o nome dele mesmo. Então, eu quero falar nessa noite, e quero procurar ser bem breve, mas não tenha pressa de ir para casa e esquentar a sobrinha de hoje de meio-dia, depois você vai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre um assunto que me veio ao coração, e voltando ali do Acre, paramos com o pastor Antônio Gomes, ali em Rolim de Moura, e pregamos 2 cultos, a escola dominical e à noite, e Deus nos abençoou pelo caminho também. Na ida, paramos em Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, entregar uma encomenda do Crentes da Bíblia, e já nos colocaram para pregar ali. E nesse culto ali, reconciliou uma família, umas 3 pessoas que há muitos anos eles estavam parados, nem vinham na igreja, e nesse culto eles voltaram, reconciliaram. E ali tinha um caso de um rapaz desenganado pelos médicos e aguardando abrir vaga na UTI, em Campo Grande, para levar para lá, para a capital. E oramos por ele ali, naquela noite, e 4 da manhã seguimos, praticamente nem dormimos. E no andamento da nossa viagem, chegou o pastor dali mandando mensagem dizendo: nem precisa vagar o leito mais, não precisa, ele foi curado na noite anterior, Deus estendeu a mão e o curou. E quando eu estava para subir no púlpito ali na escola dominical, domingo passado, lá no pastor Antônio, na hora de subir, Deus mudou aquilo que eu tinha no meu coração, aquilo se foi e Deus colocou algo. E parece que nessa hora põe o pregador em apuro, não deu para preparar, não deu para buscar, e essa é a melhor parte, não tem nada de homem, é Deus no assunto. Deus vai fazer da maneira dele, e o pregador não precisa ficar ali firmado naquilo que ele buscou, pensou, fez o tema de casa, orou, buscou a inspiração, mas Deus pode mudar. Deus pode querer falar com alguém que precisa ser falado de outra maneira. E eu tinha algo em meu coração nessa tarde, e mais uma vez aconteceu. Subindo aqui, Deus colocou algo em meu coração, e eu daria um título: As 2 representações. As 2 representações. E eu quero mostrar a primeira representação, com as palavras do profeta, a maneira que ele diz na mensagem: almas que estão em prisão agora. A partir do parágrafo 58, eu creio que por aqui é onde ele começa a descrever algo. E o título é As 2 representações. Antes de entrar, irmãos, nós sabemos, se há algum visitante, nós cremos em uma mensagem que Deus enviou através de um profeta nesse tempo. A Bíblia diz: no tempo do entardecer, nesse tempo haveria luz, e há uma luz. Deus distribuiu esse tempo, estabeleceu nesse período da graça 7 tempos, chamados 7 eras. Em cada era um mensageiro com uma mensagem. Estamos vivendo nos dias da
do tempo final, a última era, a era de Laodiceia. E aqui está o soar da trombeta, o alarido do último mensageiro. Não há uma oitava era, não há um oitavo mensageiro, mas estamos sob o alarido, uma mensagem que está indo aos quatro cantos da terra e trazendo a noiva, palavra, a noiva de Cristo, para tomar a sua posição nessa palavra, para então, quando o último vier, o último eleito, e tomar a sua posição, sairemos para uma grande viagem. Uma viagem tão esperada, e eu estou batalhando para estar naquela viagem. Eu creio que estou falando com mais alguém nessa noite, que está batalhando para estar naquela viagem. Amém? O que nos põe, a passagem que nos põe naquela viagem, no arrebatamento, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é dado a quem obedece. E a quem obedece tem o Espírito Santo, que é o autor da palavra, morando em mim e em você, esse fará uma boa representação. É difícil viver a vida cristã quando a pessoa tenta por ela mesma. Mas quando ela se rendeu ao autor da palavra, se esvaziou de si mesmo, limpou a casa, foi batizado, justificado, deu o segundo passo, santificação, limpou a casa e trouxe um novo morador, agora muda o quadro. Agora nada mais é difícil, sabe por quê? O autor da palavra em mim e em você, ele dá conta de viver o que ele escreveu na sua palavra, e não pode negar. Amém? Ele não pode negar. Então, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ali os últimos versículos do Velho Testamento, Mateus 17, 10 e 11, Atos do 3 ao 19, 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e Apocalipse 10, 7, a Bíblia nos diz que Deus enviaria um profeta com uma mensagem para restaurar, levar a fé de um povo de volta ao original. Amém? E nós cremos nessa mensagem, e pregamos essa mensagem. E então nessa mensagem, almas que estão em prisão agora, ele vai falar dessa primeira representação. E ele diz assim: então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. Eu estava fora caçando com um menino, Jim Pulis, um mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui na igreja, o pequeno Jim. É uma família grande e distinta. Eu conheço os Pulis. E eu e Jimmy, nós vivíamos juntos desde que éramos menininhos na escola. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. E Jimmy deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali deitado, ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim. E eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento, grandes pedaços de carne despedaçados, e eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de um homem. E eles mandaram Frank Eiche, ele bem recentemente agora se suicidou, e eles tiveram de segurar, arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-la dos seus pulsos. Quando eles terminaram, eu gritava, eu chorava, e segurando-me assim, e eles cortando fora essa parte da perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino, e naquela noite eu tentei pegar no sono. Eu acordei, alguma coisa esguichava, e aqui estava, era sangue, quase meio galão, aproximadamente 2 litros. Eu imagino, tinha vindo daquelas veias, e eles tinham tirado um raio-x, e eles disseram que a bala,
encontrava-se tão perto dessa artéria, em ambos os lados, que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas, e eu começaria a sangrar. Bem, pensei, esse é o meu fim. E eu abaixei as minhas mãos assim, e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio, e ela apenas absorveu isso com a toalha, porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias. Mas você sabe, então eles me operaram. E eles me deram éter. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era o antigo anestésico. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não acordaria mais. Eles não me puderam fazer acordar. Eu me recordo que a senhora Rieder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. Ela era apenas uma jovem mulher então. Seu marido era o superintendente aqui embaixo na fábrica de carros. Eu me lembro dela me assistindo. A senhora Stewart, e elas foram as que na verdade pagaram a minha conta ali no hospital. Nós nem mesmo tinha comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital, centenas de dólares? Porém, ela, por através de uma sociedade da igreja a qual ela pertencia, uma organização ali americana, pagou a conta do hospital para mim. Vê, jamais esquecerei. Jamais posso esquecê-los. Não importa o que eles façam, ou que ainda há algo, e isso permanece comigo. Veja o que eles fizeram por mim. E essa organização era pessoas que eram maçons. E aquelas irmãs ali do hospital, elas pediram para eles pagar e pagaram a conta. Ele diz, jamais esquecerei. E eles pagaram a conta. O doutor Rieder, ele ainda está vivo e ele pode contar essa história. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão, porque eu estava tão fraco. Eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando ali. Quando abri meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando e então eu voltei a dormir. Acordei 2 ou 3 vezes e então eu tive uma visão naquele momento. Por volta de 7 meses mais tarde, eu tive de ir mandar tirar de minhas pernas buchas de espingarda de caça e roupa de caça cheia de gordura. O médico não tirou ali. E então eu tive intoxicação sanguínea. Ambas as pernas haviam inchado e se tornado a dobrar de tamanho debaixo de mim. E eles quiseram simplesmente tirar ambas as pernas, até os meus quadris. E eu disse, não, apenas venha mais para cima e tire aqui em cima então. Não tire minha perna. Eu simplesmente não podia suportar. E então, finalmente, o Dr. Rieder e o Dr. Pirtle de Louisville realizaram a operação e cortaram ali dentro e extraíram. E hoje eu tenho excelentes pernas pela graça de Deus. Porém, a visão. Quando eu voltei a mim, então, eu entrei nesse transe, nessa visão. E eu pensei que eu estivesse no inferno. E aqui vem agora essa representação. Depois que a visão me atingiu e eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, eu pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isso antes. Me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas.
e me afundando, e antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos. Eu entrei nas regiões dos perdidos. E ali dentro, eu gritei, e eu olhei, e ali simplesmente tudo, não havia fundo nisso. E eu de modo algum podia parar de cair para a eternidade, parecia. Eu ia cair, não havia parada em nenhum lugar. E então que diferença foi da visão que eu tive aqui, há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas. O contraste. Porém nisso, à medida que eu caía, eu gritei, chamando meu papai. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai, mas o papai não estava ali. E gritei chamando minha mamãe, alguém me pegue! Mas não havia mãe ali também. Eu simplesmente estava indo e eu gritei então para Deus, mas não havia Deus ali também. Quantos aqui nessa noite, ouvindo a palavra, você deseja ir para o céu um dia? Levante a sua mão, você que deseja ir para a glória, para a eternidade. Há um céu preparado para um povo preparado. Nunca quando pregamos nós brincamos com a alma das pessoas. Há um céu, mas há um inferno. Há um arrebatamento, mas há uma tribulação também. Há um juízo de Deus também. Não havia nada ali. E pouco depois eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, nem mesmo um fogo literal queimando, ainda seria um prazer comparado com com que aquilo era. Agora essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. Eu ouvi um barulho, soava como um tipo de uma coisa assombrada. E quando isso estava, eu olhei vindo, eram mulheres. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas o seu rosto. E elas tinham uma coisa verde debaixo dos seus olhos. E seus olhos pareciam prolongados para trás. Pintura, né? Prolongados para trás. Como as mulheres de hoje pintam os seus olhos, prolongam eles para trás. E há algumas que a gente vê por aí que faz a sobrancelha, que fica tão feio que parece duas perninhas de aranha, né? De tão feio que fica. As mulheres de hoje pintam dessa maneira, prolonga eles para trás, apenas os olhos e o rosto delas, e elas estavam fazendo, aquele gemido. Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto, oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Deus, onde tu está? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora essa é a única coisa que eu pude dizer. Agora Deus sabe, no dia do juízo, Ele me julgará por essa declaração. Eu disse, Senhor, se me deixar voltar, eu te prometo, eu serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras. Eu fizera quase tudo que se havia de se fazer. Só uma coisa, e eu já preciso dizer aqui, deixar bem claro, não havia saído com mulheres. Não havia saído com mulheres. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Mas as demais coisas tinha feito, mentido e tudo mais. E então eles me tiraram dali. E então nisso eu clamei, Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino se tão somente me deixares voltar. Pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. Quero dizer nessa noite, para aqui,
Se há alguém nessa noite em nosso meio que tem feito coisas desagradáveis aos olhos de Deus, mas eu quero te dizer, há um Deus em algum lugar, sim, Ele é real. E nessa noite, não importa o que você tenha feito, Ele é um advogado para pegar a tua causa e te defender. Há um sangue vertido no Calvário. Mas esse mesmo que é um advogado nessa noite, logo aí na frente, ele será um juiz. E ali, ele não pegará a causa de ninguém para defender. Será na qualidade de juiz. Mas nessa noite, há um advogado aqui. Há algo um tanto escuro na tua vida? Há um homem aqui que pode acender a luz nessa noite. E assim, me ajudar, aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabara de me tornar um recém-chegado ali. A sensação mais medonha, mais horrível e hedionda, pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios, aumentando, pintando os cílios também, pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios e prolongados como um gato, como que assim para trás, e uma coisa verde, como se tivesse gangrenado ou algo assim. Estavam fazendo, que sensação de gemido, um lamento. Então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. Essa coisa me tem perturbado e eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele, que nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. 7 meses mais tarde, eu tive a visão de me encontrar no oeste, vendo aquela cruz dourada descendo sobre mim, e eu sabia, então, que havia uma região dos condenados em algum lugar. Agora, eu nunca tinha notado muito isso, até que por volta de 4 semanas atrás, eu e minha esposa, eu nunca tinha pensado nisso, nesses termos, mas por volta de 4 semanas, eu e a esposa fomos a Tucson para fazermos algumas compras, e enquanto estávamos sentados, a esposa e eu, nós entramos no andar térreo, e ali havia um bando de rapazes de aparência efeminada, que tinham seus cabelos agitados, você sabe, como as mulheres fazem, e mechas de cabelo caída na testa, penteada para baixo aqui na frente, e vestido com essas calças realmente extravagantes, como que eu imagino os beatniks. E eu quero parar aqui de novo. Há segmentos de jovens que saiu. O punk, o rock and roll, e esses beatniks, que é uma associação, uma ligação do rock and roll, lá da época dos Beatles, de Elvis Presley, e bandas de rock, com esses beatniks. A maneira do cabelo e a maneira da roupa extravagante e a maneira do cabelo e o tipo de música era uma coisa. Irmão e irmã, era para dizer isso aqui, ó. Olha para que era. É um jovem que rejeita as normas da sociedade e veste-se e comporta-se de maneira extravagante para ir contra tudo aquilo que se diz, aqui é o correto. Então vem unção de rock and roll, unção de música mundana, e tudo isso levando adiante a uma unção diabólica, para infringir as regras daquilo que se diz, o correto é aqui, mas há alguém que se veste, a roupa, o cabelo, a música, ela vai contra as normas do que se diz. Esse é o certo. É como se fosse uma rebelião contra o correto. E então, uma jovem se aproximou e ela disse, o que o senhor acha disso?
Eu disse: então você deveria ficar envergonhada de si mesma, mocinha, se você pensa assim. Eu disse: ele simplesmente tem tanto direito de fazer o quanto você tem. Nenhum de vocês dois tem direito. Nenhum, nem ele nem você. Então eu fui no andar de cima e me assentei, e quando eu sentei havia uma escada rolante ali numa loja, e essa escada rolante trazendo pessoas para cima. Bem, eu realmente tive náuseas, vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas e indiferentes, enrugadas, jovens e de toda maneira vestidas com shortinho, seus corpos obscenos, e aquelas mulheres vestidas sensualmente. Aqui estava tendo uma representação. Olha a vestimenta, porque um cristão deve se vestir e fazer uma representação da cidade celestial, e uma irmã também se vestir de maneira que faça uma representação de uma cidade a qual estamos caminhando rumo àquela cidade. Amém? E então, ali estavam elas vestidas sensualmente, com aquelas cabeças enormes, daquela maneira, e aqui vinham elas. E uma, saindo daquela escada rolante, simplesmente veio bem na minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali, com a minha cabeça baixada. Eu virei e olhei, e uma delas, subindo os degraus, estava dizendo, falando espanhol com uma outra mulher. Ela era uma mulher branca falando com uma mulher espanhola. E quando eu olhei, meu irmão e minha irmã, de repente eu fui mudado. Ali eu tinha visto isso antes. Os olhos dela, vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando seus olhos e vestindo da maneira que se vestem. Bem recentemente, e como um gato, vocês sabem, levanta eles assim, até usam óculos como de gato e tudo, vocês sabem. E com aqueles olhos para cima, aquela coisa verde debaixo dos olhos delas, ali estava aquela coisa que eu vi quando ainda era criança, quando eu era um garoto. Ali estava a mulher, bem exatamente, e eu simplesmente fiquei completamente paralisado. E comecei a olhar em volta, e ali estavam aquelas pessoas resmungando, vocês sabem, reclamando acerca dos preços e coisas no edifício, e eu simplesmente, parecia que eu simplesmente mudara por um momento. E eu olhei e pensei, é isso que eu vi no inferno. E ali estava uma representação do inferno. Aí eu te pergunto, o que nós vemos por aí? Amanhã é segunda-feira, vamos encarar essa cidade mais uma vez, para o trabalho, para o mercado, na escola, na faculdade. O que nós vemos no dia a dia? Mas no meio disso tudo, ainda há eleito. Há alguém ainda, no meio disso tudo, dessa escuridão, que quando essa mensagem cair na mão dele, ele vai dizer, amém, eu creio, eu aceito. O irmão Celeste passava, meu sogro passava, onde eu morava. Antigamente sempre morei por aqui nessa região. E eles me conheceram com a família dele. Eu tinha uma caminhonete grande, adesivada com os adesivos da banda que eu tocava. Era uma banda famosa, uma banda grande. E o irmão Celeste disse que ele passava com a família, vindo para a igreja, para o culto aqui. E quando me via, aquele homem, de brinco, 2 na orelha, cabelão na cintura, vestido daquela maneira, de roqueiro. Ele disse que ele pensava ou dizia, esse é dos perigosos. Traficante, esse aqui, olha, vou te contar. Lá está ele, lá, bigode branco, e não sabia que lá estava teu genro. O que faz essa mensagem? No tempo do entardecer haverá uma luz, haverá uma mensagem. Eu lembro do testemunho do genro do irmão Green, que veio com ele aqui. Eu estava sentado bem na frente, e o irmão Green contando o testemunho.
dele, que quando apareceu na igreja dele, ele usava o cabelo grande também. Mas estava gostando da filha dele e tal, e ele foi trabalhando com o jovem, e moldando, e aconselhando, e foi, e acabou ficando o genro dele. E o irmão Graham diz, e no início do ministério, o irmão Branham, ele pregava pesado contra cabeludo. Na questão de dar trabalho numa empresa para um cabeludo, e ter associação, ligação com cabeludo, o irmão Green diz, bem aqui ele disse, se tiver a gravação, dá para a gente ouvir ainda. Creio que a gente gravava só em fita na época. Ele disse, até que um dia o anjo do Senhor disse para o profeta, não pregue assim contra os cabeludos, porque alguns deles são meus filhos. Alguns deles são meus filhos. Ah, irmão, ficou difícil de ficar no banco naquela hora. É assim, essa situação, que essa mensagem me encontrou. E se ela mudou a minha vida, pode mudar a tua vida também? Aleluias. Glórias a Deus. Então veja bem. Veja, por volta de 40 anos atrás é que foi. Eu tenho 54, então eu tinha 14, faz 40 anos. E eu vira isso, nem pude sequer falar com a minha esposa quando ela veio. Ela estava ali tentando comprar algo para Sara e para as crianças, como que um vestido, alguma coisa para a escola. Eu nem pude falar com ela. Ela disse, Bill, o que há com você? Eu disse, querida, eu sou quase um homem morto. Ela disse, o que há? Você está doente? Eu disse, não, algo acabou de acontecer. Agora, ela não sabe, ela está esperando que essa fita retorne para ela ouvir. Eu nunca disse isso a ninguém, eu achei que eu deveria esperar, como prometi, e trazer isso primeiro para a igreja. Ele considerava importante contar isso para a igreja. Trazer isso para a igreja, essa foi a minha promessa, e vocês compreenderão depois de hoje à noite, a razão por que eu procuro manter minha promessa, está vendo? Eu pensava então, enquanto notava aqueles olhos com aquela aparência gangrenada, mulheres ali, elas estavam, a espanhola, a francesa, a índia, a branca, todas juntas, mas aquelas cabeças, aqueles cabelos daquela maneira, você sabe, cheias em cima, com aqueles penteados, e o modo como elas penteiam para trás e fazem aquele volume, e então, bem, vocês sabem como elas fazem, ajeitam daquela maneira, e então aqueles olhos com aparência de gangrenados, e os olhos com a pintura nos olhos, e elas prolongam assim como um gato, e aquele falatório, e ali estava eu novamente me encontrando ali na loja, daquele senhor que tinha uma loja, mas naquele momento eu me encontrava como se fosse lá no inferno. O que tinha visto lá, estava vendo aqui. E ele tinha dito, orado a Deus, se o Senhor me permitir sair daqui, eu vou ser um bom menino. Nunca mais me deixe voltar nesse lugar, e que nenhum ser humano um dia venha a essa região dos perdidos. Ele diz, mas agora mexeu comigo, porque eu me vi de volta ali. O que ele viu lá, tinha uma representação aqui. Eu fiquei tão amedrontado, eu pensei, Senhor, seguramente que eu não morri. E tu tens me deixado vir a esse lugar, apesar de tudo. E ali estavam elas, fazendo simplesmente por ali, dessa maneira como aquela visão. Você simplesmente mal podia ouvir com seus ouvidos. Você sabe, só murmúrio, e o comportamento das pessoas, e aquelas mulheres subindo aquela escada rolante, perambulando por ali, aquele ali estavam aqueles olhos verdes de aparência esquisita e fúnebre. A esposa subiu, e eu disse, apenas me deixe sozinho um minuto, querida. Eu disse, se você não se importa, eu quero ir para casa. Ela disse, você está doente, Billy? Eu disse, não, simplesmente vá em frente, querida, se você quer comprar alguma coisa, ou tem coisa a fazer. Ela disse, não, eu terminei. Eu disse, então, minha querida, deixa eu pegar no teu braço e vamos embora desse lugar. E ele diz, algo aconteceu ali, uma representação. Nesse dia, amado irmão e irmã, estava lendo a mensagem, almas que estão em prisão agora.
há essa representação também. Mas um profeta de Deus, Deus mostrou a ele como era essa região, e há uma representação dessa região. Mas houve um tempo que Deus mostrou a esse profeta um outro lugar, e uma outra representação daquele lugar também. O irmão Branham, ele sempre pensava, bem, quando chegarmos ali, nós vamos ser pequenas nuvenzinhas passando, não vou poder apertar a mão, dar um abraço, vou poder reconhecer pelo sorriso e penso que será assim. E um dia ele acordou antes da esposa, debruçou na cabeceira da cama, colocou as mãos atrás e estava pensando. De repente, a voz disse, você gostaria de olhar um pouquinho além da cortina do tempo? Ele disse, isso me ajudaria muito. Ele diz, e quando eu senti num instante, minha velha carcaça da mesma maneira, mas eu estava sendo transportado para um lugar. E de repente, naquela velocidade tão grande, chegamos num lugar. E quando chegamos naquele lugar, irmão e irmã, toda vez que eu falo disso, ou eu leio isso, eu me emociono. Porque foi uma visão antecipada dessa noiva. E quando eu olhava, vinha pessoas jovens, e uma jovem tão linda, de mais ou menos uns 20 anos, chegou e disse, olá papai. Eu disse, papai não, eu não tenho filha dessa idade. Pai, tu não entende. Lá na terra eu era tua pequena Sharon Rose. Ela partiu o bebezinho. Aqui não tem velhos, aqui não tem bebê, papai. E olhando aos lados vinham aos centenas e milhares, e vinham abraçando a ele aquelas pessoas jovens, belas, aquelas jovens com cabelo comprido, vestes longas, rapazes, lindo, no esplendor da juventude. Ele diz, aquele sorriso, aqueles dentes tão lindos. E vinham e me abraçavam e diziam, nosso precioso irmão Branham. E ele dizia, eu não entendo, quem são eles? E lá vinha mais e mais desses e abraçava e dizia, nosso precioso irmão Branham. Isso não te alegra? Há pessoas que na representação anterior, nesse momento estão por essas ruas, no shopping, nos mercados, nas lojas, nos bares. Mas nessa noite aqui há uma representação também de um outro lugar, além da cortina do tempo. Eu não entendo. Quem são esses? Esses todos são Branham. Não, os Branham não são tanto assim. E alguns ainda são beberrão, ainda bebe uísque, coisas. Não é o sobrenome, não é. É os convertidos da tua mensagem. E de repente ali chega, ele tinha um cavalo que ele gostava aqui. Alguém lembra o nome do cavalo? Príncipe. Algo tocou aqui, ele olhou, aqui está o príncipe. E de repente alguém lambeu a mão, ele olha, como era o nome do cachorro dele? Fritz. Ali estava ele, eu não entendo. Tu não entende? Mas tudo que você amou, e tudo que te amou, e eu amo a mensagem desse profeta, estará aqui, Deus te deu aqui. E vinham os milhares e milhares, aqueles jovens. Para você que já ficou calvo, tem cabelo branco, o meu também começou a branquear, não há problema. É por um tempo contado, é logo aí isso aí já termina. Lá naquele lugar, lá não entra câncer, pedra no rim, reumatismo, não, nem uma grama amarelada que houve um enterro ali, não, só a perfeição entra naquele lugar.
A morte não entra ali. Nunca mais uma mãe passar a noite em claro com um bebê queimando de febre, não. Nunca mais. Mas isso é para um povo que aqui está batalhando pela fé que uma vez foi dado aos santos. Esse povo não está de braço cruzado. Esse povo se importa com a escola dominical, com o culto da noite, com a quarta-feira para a oração. Perder uma ceia, não por causa de alguma coisa, uma festa, um convite, amizades, não, eu sirvo a um Deus e estou em preparação para ir para um lugar. Ali no Acre agora, eu vi que no último culto tinha um menininho do tamanho do pequenininho do Reinaldo ali. Uns 3, 4 aninhos. Aonde ele parava, ele pendia e quase desmontava. Aí a mãe dele cutucava, ele tentava se recompor e dali um pouquinho amolecia e ela disse, não, isso é sono. Ele está tudo bem, é sono. É que a gente mora num lugar tão longe, é tão longe, e eles já tinham feito esse mesmo acontecido aqui para vir no batismo. Ela disse, é que ouvimos no rádio que hoje teria culto de ceia aqui, e a gente tirou eles da cama ontem, à 1 da madrugada. Nós tiramos da cama e caminhamos até o clarear o dia, por dentro da mata, no barro, com chuva, para meio-dia conseguir chegar ali onde teria o culto. Depois, pegar um caminhão, pau de arara, parar ali naquele ramal, é onde entra para a mata e tem barro, e de novo caminhar com aquelas crianças até a casa deles, na lama. Aí eu te pergunto, qual o empenho, o esforço que nós fizemos para servir a Deus? Qual as dificuldades que nós temos em servir a Deus? Ouvimos nessa manhã, arrependei-vos cada um e seja batizado, em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e então recebereis aquele que vai te dar força, aquele que vai te guiar, aquele que te impulsiona a seguir adiante. E de repente lá naquela visão, então o profeta diz assim, eu quero ver Jesus. Não, ele está um pouco acima, ainda não. Mas um dia, você vai ser julgado pela tua mensagem que você pregou, o teu ensinamento. E aí, então, vamos ver se você, o teu povo, entra. Peraí, mas e Paulo vai ser julgado? Vai ser julgado pelo ensinamento dele, para ver se o povo dele entra ou não. E Pedro? Pedro também. Aí foi onde deu aquela segurança. Bem, se o povo de Paulo entra, se Pedro e o povo dele entra, eu entro e o meu povo também. Porque aonde Paulo disse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu disse também. Aonde eles falaram batismo com o Espírito Santo, eu disse também. É um sinal. Se eles entram, eu entro também e meu povo entra. E a multidão olhou e disse, e nisso estamos firmados, irmão Brana, e nisso estamos firmados. Há duas representações, a verdadeira vinha, a falsa vinha, há trigo, há joio, há filhos de Deus, há filhos da desobediência. Há duas representações. Diante dessas duas representações, onde você se vê nessa noite? Sabe onde eu me vejo, e creio que você se vê? Assim que o último for alcançado por essa mensagem, tomar sua posição na palavra, no corpo de Cristo, aí os mortos, eles ressuscitam. Aí nós, os que estivermos vivos, transformados, e então aquela voz chamando, é hora de subir. Aí esse povo subindo a encontrar com ele nos ares. Sabe onde eu me vejo, irmãos?
é encontrando com Ele lá nas nuvens, lá nos ares. Se alguém aqui tem medo de altura, de avião, você vai bem além do avião. O avião é 10 mil metros mais ou menos, você vai bem além. E quando chegarmos até Ele ali, aqui você entra numa repartição pública, alguma coisa, cheia de porta, e tem alguém que diz, por aqui, por aqui. Mas quando encontrarmos Ele, o grande conquistador, o capitão da salvação, olhar para mim e para você, para a noiva de Jesus Cristo e dizer, por aqui. E essa noiva marchando após Ele. Olhando naquela direção, os portais eternos ali. Ah, meu irmão. Eu quero ver você ficar quietinho como você está aqui agora. Você olhar e dizer, mas eu cheguei, mas eu batalhei. Foi difícil, foi difícil. Houve tempos, épocas que eu achei, não dou conta, Senhor, me ajuda. Mas Ele te ouviu. Por isso ali vamos correr como um bezerro solto do cevadouro, correndo, comemorando. É a alegria de ter chegado. Irmão, encerrando, quero dizer, logo depois que o irmão Alcides, nosso diácono, partiu, eu tive um sonho com ele. Uns 2 anos depois da partida do irmão Alcides. Eram umas 3:30 da manhã. Eu nunca tinha sonhado com ele. Mas depois que ele partiu, eu sonhei. E no meu sonho, eu cheguei onde ele estava. Porém, quando eu cheguei naquele lugar, havia um jovem, aí de uns 20 anos, ele estava em pé com o braço cruzado. E quando ele me viu, ele abriu um sorriso. Não tinha bigode, tinha o cabelo escuro, o cabelo preto. E quando eu firmei o olho, porque ele estava sorrindo, e eu reconheci, é o irmão Alcides, irmão e irmã. Foi tão grande, mas tão tremendo o que aconteceu comigo. Quando eu me dei por conta, eu cheguei aonde o irmão Alcides chegou, foi tão grande que eu saltei da cama, irmão. Há algo tão grande, irmão, te esperando por mim e por você. Vale a pena batalhar por essa fé, por essa palavra. Ficamos em pé. Feche os teus olhos. Não brinque com o destino da tua alma. Se tem alguém que até aqui tem brincado, tem levado de qualquer maneira, ou alguém até mesmo que o pastor tem falado, tem branqueado o cabelo, dizendo, mas você nunca acatou o conselho, o ensinamento, a palavra. Tome uma atitude. Diga, Senhor, tira isso de mim, tira essa coisa de mim, eu quero ser melhor. Me dá uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero um recomeço, eu quero começar de novo, quero me entregar por completo a Ti, Senhor. Há coisas em mim que eu quero vencer, mas eu não dou conta. Você tem tentado sozinho, mas há influências ali fora. Não lutamos contra carne e sangue, mas é contra potestades, esses poderes, influências diabólicas. Para esse tempo foi solto 200 milhões de demônios especialistas, e cada um tem seus ajudantes. É o tempo mais terrível em que estamos vivendo, mais pecaminoso, é aqui. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse tempo, Deus não é um derrotado. Ele disse, haverá uma noiva e ela estará. Então haverá uma noiva e ela estará lá, porque Ele disse. Uma noiva palavra. Primeiramente quero dar uma oportunidade. Se alguém nessa noite está visitando e você ainda não deu o primeiro passo, não desceu as águas,
você ainda não foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, e você quer tomar a tua posição, fazer a maior decisão da tua vida, há alguma mão que se levanta para Jesus dizendo: pregador, ore por mim, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Deus não quer ninguém servindo a Ele por medo do inferno. Aquela representação que falamos hoje não me interessa, não me amedronta, porque eu não tenho nada com aquilo, eu não fui feito para aquilo. O meu lugar é outro, é aquela outra representação, é aquele outro lugar. Diante da palavra nessa noite, ninguém deve querer vir ao pé de Jesus Cristo, ao pé da cruz, por medo do inferno. Não, Ele te quer servindo por amor. Você, por amor, por gratidão ao que Ele fez lá no Calvário. Tem uma mão que se levantou lá atrás. Levante bem alto, venha, saia do teu lugar e venha ao altar. Eu quero orar por você. A palavra não volta vazia para Deus. Por isso Deus mudou, na hora de subir, Deus mudou a palavra. É porque Ele queria falar com alguém. Há duas pessoas vindo no altar. Venha, pode ficar de pé aqui, pode ficar de pé ali. Duas pessoas no altar com seus filhos aqui, esse casal. Pode ficar virado para cá mesmo. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja vir ao altar e dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu ouvi falar de uma terra além do rio. Eu quero ir para aquele lugar. Eu sinto que lá é o meu lugar, mas eu preciso romper uma atmosfera pesada aqui. Essa hora é uma hora de batalha. Deus te chamando, mas o diabo dizendo: ainda não, deixa para o ano que vem. Encerra o ano assim ainda. É muito cedo. Você não sabe do dia de amanhã. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vossos corações. Deus está aqui nessa noite dizendo: venha meu filho, venha minha filha, eu tenho um céu para você, eu tenho uma eternidade para você, eu dei minha vida no Calvário por você. Há mais alguém que deseja dar esse passo? Saia do teu lugar, venha para o altar, queremos orar por você. Aí na internet, onde você estiver, lá em Cruzeiro do Sul, se há alguém aí, sempre há visitante, alguém tomando essa decisão, vá ao altar, e o irmão Valdemir estará orando por vocês. Há alguém que está afastado da comunhão, da ceia, você perdeu a primeira, ficou mais fácil perder a segunda, e hoje você já se encontra distante, e você sabe que há um esfriamento que está vindo na tua vida, e você deseja nessa noite recomeçar, sacudir a poeira e dizer: continuarei a caminhada. Essa é a característica do eleito. Se ele tiver que colocar o joelho no chão, mas é só o tempo de tomar fôlego e levantar e sacudir a poeira, ele continua. Há alguém que deseja vir ao altar dizendo: estou voltando, não quero entrar em 2019 dessa maneira, eu quero tomar a minha posição, a minha decisão. Enquanto oramos, se há alguém, venha para o altar. Pai Celestial, falamos das duas representações, e a tua palavra não volta vazia para ti. Ela leva a salvação daquele que deu crédito, mas também ela leva para ti o relato daquele que ouviu e deu as costas, e era o Senhor carinhosamente chamando. Mas aqui está
essa preciosa alma, que ao ouvir a tua palavra nessa noite, está aqui, ó Pai, aceitando o Senhor como seu Salvador. Pai, que o Senhor possa o abençoar, ajude a ele, ó Pai, que ele possa concluir essa decisão dessa noite, Pai, descendo as águas e recebendo o teu nome, para perdão de pecados, e caminhar ao teu lado, rumo àquela cidade celestial. Pai, aqui está a minha irmã, ela vem ao altar, tomando a maior decisão da vida dela. Pai, apresentamos esse casal, essa família, aqui está os seus filhos, ó Pai, apresentamos a Ti como um troféu, ó Pai, da pregação do Evangelho, que quando anunciada a Tua palavra, aqui alguém encontra a salvação. Pai, receba-os e abençoa-os, nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, foi a maior decisão da tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Antes de sair agora, o irmão Davi vai estar lá na porta para falar com vocês. Dá um dó maior aí, feche os seus olhos. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Acima das mais altas montanhas, acima das circunstâncias de temporais, esperando o vento passar e meu rumo mudar, vou voar. Vejo um grande temporal, vejo o mar se rebelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando, aquele voo de águia. De repente a luz do sol bate forte, rasga o véu. Quanto mais problemas vêm, mais eu vou lá pro céu. Você tem asas, então voe. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Vejo um grande temporal. Vejo um grande temporal, vejo o mar se rebelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte, rasga o véu. Quanto mais problemas vêm, mas eu vou lá pro céu. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho.
Tenho asas para voar. Levante a tua mão e cante. Tenho asas. Tenho asas para voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas para voar. Tenho asas.